Olá pessoal, eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química e nessa aula estaremos dando continuidade ao assunto de configuração eletrônica. Vamos estar concluindo esse assunto e trabalhando também com a configuração de íons. Então observe aqui, aí na tela, na videoaula passada nós vimos ali o diagrama de Linus Pauling, como fazer a configuração usando esse diagrama. Vou mostrar para vocês novamente esse diagrama. Nós precisamos seguir as setas, Jamais nós podemos ir assim na horizontal, ó. Tem que seguir aqui as setas que estão na diagonal, senão a gente erra, E vamos fazer aqui mais um exemplo de um elemento neutro e depois passaremos a fazer a configuração de íons. Então nós temos aqui mais um elemento, o elemento ferro, com 26 de número atômico, Então ele possui 26 elétrons, então nós vamos fazer a configuração desse elemento, usando aqui o diagrama de Linus Pauling, tá certo? Então vamos lá. Então 26. Então vamos começar, sempre começamos daqui, ó. Primeira seta, descemos nela aqui, tem um S2. Um S2. Terminou a primeira seta, volta lá para cima e começa a segunda. Descendo na segunda tem 2 S2. Tá certo? Terminou a segunda, volta lá para cima e começa a terceira. Descendo na terceira, aqui nós temos 2 P6. Continuando nela tem 3S2. 3S2. Terminou a terceira seta, volta lá para cima e começa a quarta. Descendo aqui na quarta seta, nós temos 3P6. 3P6. Continuando nela, nós temos aqui no final dela 4S2. Vamos somar tudo aqui para ver se já não chegou no valor de 26, porque não pode ultrapassar esse valor. 2 e 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. 18, 20. Temos até o momento 20 elétrons. Tá certo? São 26, então eu preciso de mais 6. Nós paramos aqui em 4S2. Então estamos aqui, ó, 4S2. Terminou essa seta, volta lá para cima e começa a próxima. Descendo aqui na próxima seta, nós temos 3D10. Vou colocar aqui 3D. Eu já tenho 20. Se eu colocar 10, vai para 30. Tá certo? Então, mesmo sendo 3D10, eu só preciso de mais 6, porque eu já tenho 20, aqui é 26, então eu coloco só o 6 que eu estou precisando, 3D6. Nós aprendemos que o D suporta 10, mas nós podemos colocar qualquer valor menor do que 10. Só não podemos colocar um valor acima de 10. Então, agora ficou certinho, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 26. Fizemos aqui a configuração em subníveis. Agora, nós estamos fazendo também a configuração em níveis. Então, nós vamos trocar os números pelas letras, O que for número 1 é a camada K, o que for número 2 é a camada L e assim por diante. Então, aqui nós temos a camada 1, que é a camada K. Então, no lugar do número 1, eu vou colocar a letra K, que é igual. E vou ver quantos elétrons tem aqui nessa camada 1. Nós temos 2 elétrons. A camada 2, nós temos aqui esse 2 aqui e esse 2 de cá. A camada 2 é a camada L. Então, L é igual. Aí nós temos aqui na camada 2, nós temos 2 elétrons aqui em cima e mais 6. Então, vai dar um total de 8. A camada 3, nós temos aqui esse 3, temos esse 3 e o 3 que está aqui depois do 4. Então, tudo é camada 3. A camada 3 é a letra M. M é igual. Nesse 3, nós temos 2 elétrons. Nesse outro 3 aqui, nós temos 6. 2 mais 6 dá 8. E no último 3 de cá, nós temos mais 6. Então, 8 com 6 vai dar um total de 14 elétrons. Tá certo? E temos ainda a camada 4. Está aqui a camada 4, que é a camada N. Então, N é igual. Nessa camada 4, nós temos aqui 2 elétrons. N é igual a 2. Pronto, assim nós fizemos a configuração em níveis e subníveis também para o átomo de ferro. Certo? Vamos agora trabalhar com configuração de íons. Nós já aprendemos que íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons. Então, quando ele perde, ele fica positivo, é um íon chamado cátion, e quando ele ganha, ele fica negativo, é um íon chamado ânion, tá certo? Agora eu queria que vocês observassem bem o que está escrito aqui, ó.
aqui está dizendo que tira ou coloca elétrons na última camada, porque se o átomo vai perder, nós vamos precisar tirar elétrons dele. Se ele vai ganhar, nós vamos precisar acrescentar elétrons nesse átomo. Então está dizendo aqui que nós vamos tirar ou colocar elétrons na última camada, que é também chamada camada de valência. Tá certo? Então a camada de valência de um átomo é sempre a última camada. Então nós vamos aqui fazer a configuração desse elemento, né, seguindo sempre aquele diagrama. Eu vou dobrar aqui a folha para facilitar aqui a visualização. Tá certo? E vamos seguir aqui o diagrama de Linus Pauling. Então está aqui Na, número atômico 11, então ele tem 11 elétrons. Né? Então vamos fazer aqui normalmente. Voltando lá para o diagrama, né? Aqui, ó, 1s2, terminou a primeira seta, 2s2. Terminou a segunda seta, volta e começa a terceira, 2p6. Já temos o quê? 2, 4 e 6, 10. Tá certo? Então, aqui é 11, nós temos 10, então falta mais um. Nós paramos em 2p6. 2p6, descendo essa mesma seta, nós vamos passar por cima de 3s2. 3s, porém aqui é 11, eu já tenho 10. Eu só preciso de 1. Se eu colocar 2, fica 12. Então, se eu coloco 3s1. Então, essa configuração aqui é a configuração do sódio normal com 11 elétrons. Mas observe aqui que temos uma carga aqui, ó, mais 1. Ou seja, esse átomo de sódio perdeu um elétron. Tá certo? Então ele tinha 11, mas perdeu 1. Então nós vamos precisar tirar um elétron aqui. E onde se tira esse elétron? Aqui está dizendo que tira ou coloca elétrons na última camada. Qual é a última camada desse átomo? A última é o maior número que nós temos aqui. Aqui é a camada 1, aqui é a camada 2 e aqui é a camada 3. Tá certo? Então, nós vamos tirar aqui da camada 3. Eu estou falando aqui que é o maior número, né? Porque no caso aqui, realmente a última camada ela está aqui em último. Certo? Mas acontece átomos ter a última camada que, né, não fica ali escrita em último lugar. Então, vamos ver um exemplo aqui. Né? Por exemplo, aqui, ó, a camada... Aqui nós não tivemos nenhum exemplo. Todos os exemplos que nós fizemos aqui anteriormente, né, a última camada sempre, o maior número aqui está em último lugar. Mas às vezes, por exemplo, se esse átomo só fosse até aqui, se nós eliminássemos isso aqui, ele só fosse até aqui, observe que o 4 está por último, mas a última camada aqui não é o 4. A última camada aqui é o 5. Porque a última camada sempre é o maior valor de camada, tá certo? Então seria aqui o 5. Então, às vezes vai acontecer isso aí. Tá certo, gente? Então, vamos ver aqui. Então, a última camada aqui é o 3 e vamos tirar esse elétron aqui da última camada. Aqui nós temos S1. Eu preciso tirar 1. É exatamente o que tem aqui. Então, eu vou tirar esse elétron aqui. Se o elétron sumiu, não tem mais, então não tem mais sentido, não faz mais sentido a camada continuar aqui e o subnível também continuar. Então, sai o nível, que é a camada, e sai o subnível. Então, some tudo. Tá certo? Então, só fica essa configuração aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Que agora nós temos 2 com 2, 4 e 6, 10. É exatamente o que tem aqui esse íon. Porque ele tinha 11 elétrons, perdeu 1, ficou com 10. Então, a configuração do íon sódio, certo? É essa daqui, 10 elétrons. Aí talvez você me pergunte, eu não poderia, se ele tem 11, eu sei que aqui é mais 1, já está perdendo 1. Eu não poderia descontar logo esse 1, ficava com 10 e fazer a configuração só com 10? Poderia, tá certo? Mas às vezes tem elementos que não funcionam, não dá certo fazendo dessa maneira. Então é melhor você fazer a configuração e depois tirar ou colocar os elétrons que forem necessários, tá certo? Vamos para o próximo exemplo aqui. Cl, né, é o cloro, tá aqui menos, que é menos 1. E o número atômico dele é 17. Então vamos aqui fazer a configuração desse elemento, tá certo? Então, vamos lá. É aqui 1s2. 1s2. Terminou a primeira seta, 2s2, que é a segunda. Terminou a segunda, começamos a terceira, 2p6, 3s2. Já temos aqui 2, 4, 10, 12. Já temos 12. Para 17 faltam 5. Paramos em 3s2. Então tá aqui, ó, 3s2. Aí voltamos lá para cima e começamos a próxima seta. 3p. Lá tá 3p6. Eu não posso colocar 6 porque vai para 18.
Então eu coloco só 5. 3p5. Aí ficou 2, 4, 10, 12, 17. Certinho. Tá certo? Então a configuração do cloro normal, do elemento cloro neutro, é essa daqui. 17 elétrons. Porém, esse menos aqui, observa que o menos é menos 1. Ou seja, se é menos, ele é um íon negativo. Ele ganhou elétrons. Então, se ele ganhou 1, ele tinha 17. Com 1 que ele ganha, vai para 18. Então, precisa agora acrescentar um elétron aqui. Tá certo? Aqui está dizendo que tira ou coloca elétrons, ou seja, nós vamos acrescentar na última camada. Qual é a última camada desse átomo? Temos aqui a camada 1, a camada 2 e a camada 3. A última camada é a camada 3. E eu vou acrescentar onde? Aqui no 3p, porque aqui está 3p5. Observe que o P nós podemos colocar até 6. Então é exatamente o espaço que eu tenho aqui para colocar esse elétron. Então, ao invés de ser 3p5, vai ser 3p6. Eu vou acrescentar o 5, vai virar 6. Então, vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Agora temos 18. 2, 4, 10, 12, 18. Exatamente a quantidade de elétrons que tem esse íon cloro. Ele tinha 17, ganhou 1, foi para 18. Tá certo? Aí talvez você me pergunte, eu não poderia colocar esse elétron primeiro, acrescentar para ficar com 18 e depois fazer a configuração? Poderia, tá certo? Mas é o que eu estou falando, às vezes tem elementos que não funcionam assim. Então é melhor fazer a configuração, depois tira ou coloca os elétrons que forem necessários. Vamos para o nosso próximo exemplo aqui, que é o... Deixa eu centralizar aqui. O cálcio, que é número atômico 20, tá certo? Então vamos lá. 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, descendo 4s2. Somando aqui 2, 4, 10, 12, 18, 20. Completou, porque aqui é 20 também. Então, fizemos a configuração aqui do elemento cálcio normal, elemento neutro, sem ganhar nem perder elétrons, né? Ou, no caso, sem perder, porque ele perde elétrons. Mas aqui está normal. Então, o elemento normal, o elemento neutro, seria essa configuração. Porém, observa aqui que tem 2 mais na carga positiva. 2 positivos. Então, significa que esse elemento perdeu 2 elétrons. Aí eu vou tirar os 2 de onde? Da última camada. Aqui é a primeira camada, aqui é a segunda camada, aqui é a terceira e aqui é a quarta. A última camada é essa, é o maior valor que tem aqui, tá certo? Então eu vou tirar 2. É exatamente o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 4s2 e eu preciso de 2. Tirar 2, eu vou tirar esses 2 aqui, ó. Tá certo? Então, se sumir os elétrons daqui, esse 4s também some, porque não adianta ficar aqui o 4s sem ter elétrons, tá certo? Então, a configuração do íon cálcio, né, do cátion cálcio, será essa daqui, ó. Então, agora ele ficou com 2, 4, 10, 12, 18 elétrons, exatamente o que ele tem aqui, porque ele tinha 20, perdeu 2, ficou com 18 elétrons, tá certo? Vamos para mais 2 exemplos aqui. Aqui nós temos o telúrio, né, 34 número atômico e 2 cargas negativas. Vamos fazer aqui normalmente, né, com 34 elétrons, 1s2, seguindo aqui o diagrama, né? Deixa eu mostrar o diagrama aqui para a gente ir aprimorando. 1s2, 2s2, 2s2. Deixa eu tentar para vocês visualizarem aqui. 2s2, terminou. Começa a terceira seta, 2p6. 3s2. Aí depois começa 3p6. 4s2. 4s2. Terminou aqui essa seta, começa a próxima lá, 3d10. 3d10. Vamos contar para ver, né? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Já temos 30. Aqui é 34. Paramos em 3d10. Está aqui 3d10. Vamos descendo aqui 4p6. Mas se eu colocar 6, vai para 36. Eu só preciso de 4. Porque eu já tenho 30. Então eu coloco 4p4. Ao invés de colocar 4p6, eu coloco 4p4. Tá certo? Então aqui nós completamos a configuração do elemento telúrio. Se fosse um elemento neutro, não tivesse carga nenhuma aqui, seria esta. Porém, aqui está 2 menos, o que significa que esse átomo ele está ganhando 2 elétrons, porque se é negativo, ganha.
Então, eu vou ter que acrescentar os 2 elétrons aqui. Eu vou acrescentar onde? Na última camada. É o que diz aqui, ó, na última camada. A primeira camada é a camada 1, a segunda é a camada 2, a terceira é a camada 3 e a última camada é a camada 4. É o maior valor que nós temos de camada aqui, nessa configuração. Então, é a camada 4. Então, eu vou acrescentar aqui nesse 4 aqui, ó. Eu não posso acrescentar nesse 4 aqui, porque o S só suporta 2, já está completo. Eu vou acrescentar aqui num P, porque o P pode 6. Então, se tem 4, aí cabe mais 2. Aí vai ficar o quê? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P. Aí era 4, eu vou colocar 6. Vou acrescentar os 2 aqui. Tá certo? Aí o P agora ficou completinho. Então, somando aqui agora, vai dar 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Exatamente o número de elétrons que o íon telúrio tem. Ele tinha 34, ganhou 2, foi para 36. Tá? A configuração do íon, desse íon, seria essa daqui. Tá certo? E para a gente finalizar aqui, vamos para o nosso último exemplo de íons. Certo? Está aqui. É o cátion ferro. Está aqui 26. Já fizemos a configuração do ferro, ele estando neutro, elemento neutro. Agora vamos fazer a configuração do cátion ferro, tá certo? Ele perdendo elétrons. Mas vamos fazer normalmente aqui com 26 elétrons. Está aqui o número atômico, né? Então vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, vamos contar para ver quantos já tem, 2, 4, 10, 12, 18, 20, nós já temos 20 elétrons, são 26, eu preciso de mais 6. Eu estou em 4S2, então 4S2, terminou a seta, você volta lá para cima e começa a outra, 3D, aqui é 3D10, porém eu só preciso de 6, aí eu coloco 3D6. Então, aqui seria a configuração do átomo neutro, né, do ferro. Porém, observe que o ferro aqui, ele tem, ó, está perdendo 2 elétrons. 2 mais, está perdendo 2. Então, eu vou ter que tirar 2 daqui, tá certo? De onde a gente tira? A gente aprendeu que tira ou coloca elétrons na última camada, tá certo? Aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó. A última camada não é o 3, porque nem sempre a última camada vem aqui na última posição, tá certo? A última camada é o maior número de camada que nós temos na configuração. Então, se a gente observar essa configuração aqui, eu tenho a camada 1, eu tenho aqui a camada 2, eu tenho aqui a camada 3 e eu tenho aqui a camada 4. Então, o maior valor de camada aqui é o 4. Então, eu vou tirar esses 2 elétrons aqui da camada 4, tá certo? Então, cuidado para não tirar do 6, tá certo? Então, vamos lá. Por isso que o ideal aqui, nesse caso, é você fazer a configuração para depois tirar os elétrons, porque se você tirasse antes e fosse fazer a configuração depois, daria errado, entendeu? Então, vamos lá. Eu preciso tirar 2, é exatamente o que está aqui na camada 4, ó, 4S2. Vou tirar esses 2 daqui, ó. Então, a configuração vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Esse 4S some, né, porque os 2 elétrons também saiu daqui, e vai ficar aqui o 3D6. Tá? A configuração do cátion ferro mais 2 é essa configuração aqui. Tá certo, pessoal? Pronto, assim nós chegamos ao final, né, do nosso assunto, configuração eletrônica de íons. Tá certo? Então, até a próxima. Um forte abraço a todos.